das promessas de Deus em nossas vidas. E também, desde já, agradecendo os irmãos que oraram pela vida de Juscelene. Graças a Deus, a cirurgia foi tudo para a glória do Senhor. A gente deve contar as coisas boas que Deus faz em nossas vidas. A cirurgia estava um pouco difícil para acontecer, e o pastor fez uma oração por ela e disse: se acontecer, se tiver que operar, vai operar. Mas se você perceber que as coisas estão dificultando, fique em paz, que é Deus agindo. E todos os planos que nós fizemos não deu certo. Mas a partir do momento que ele orou e decretou a vitória, o Senhor entrou em providência e o nome do Senhor foi glorificado. Amém? Irmãos, eu confesso para a igreja que estou muito alegre com o Senhor Jesus Cristo por tudo que o Senhor tem feito. E nesta noite o Senhor colocou uma palavra no meu coração, bastante conhecida da igreja. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, e os versos de número 19 até o verso de número 21. Carta de Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 3, versos 19, 20 e 21. Os irmãos encontraram? Nos diz assim, verso 19: o fim deles é a perdição, o Deus deles e o ventre e a glória deles é para a confusão deles mesmo, que só pensa nas coisas terrenas. Verso de número 20: mas a nossa cidade está onde? De onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21: que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Esta palavra, irmãos, ela é bastante conhecida, mas quando nós lemos esse texto, observamos que Paulo ele traz uma série de assuntos importantes. O início do texto, a partir do verso 13, Paulo vai falar sobre a carreira que foi proposta. Paulo também vai tratar da vida de um atleta e traz para a igreja o dever e a necessidade de continuarmos lutando pelo prêmio. Paulo também fala a respeito da vinda de Cristo, e ele também fala e dá exemplo de como ser um bom pastor. Mas o verso de número 20 nos chama bastante atenção. A parte A do versículo, Paulo faz uma recomendação, e ele disse que a nossa cidade ou a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador. Esta palavra é um tanto curiosa e nos chama a atenção porque justamente Paulo fala de cidade e Paulo fala de pátria celestial para a igreja de Filipenses. Então, baseado no que nós acabamos de ler, para melhor entendimento, eu quero vos falar sobre a cidadania celestial. E os irmãos sabem que Filipos era uma cidade da Macedônia, refundada no início do século IV a.C. por Filipe. E a cidade de Filipos, ela desfrutou de um privilégio muito grande. Qual o privilégio que esta cidade desfrutou? Esta cidade, ela foi colonizada pelo imperador Otávio Augusto. Ela recebeu uma dupla
dupla cidadania. As pessoas de Filipos foram privilegiados com esta colonização. E o que era uma colonização? Colonizar significa, é o mesmo que dizer que a cidade se tornou uma miniatura de outra cidade. Para melhor entendimento, quando uma cidade era colonizada, ela tinha por direito, ela tinha que se submeter aos direitos, aos costumes da cidade que lhe colonizou. Quando uma cidade era colonizada, ela tinha agora que passar pelas regras que a cidade mãe, digamos assim, tinha. E o imperador, ele mandava um grupo de 300 homens para povoar, para percorrer aquela cidade, ensinando as pessoas a respeito da sua cultura, ensinando as pessoas a respeito da sua crença, ensinando as pessoas a respeito dos seus costumes, ensinando as pessoas a respeito da forma de se vestir. Era um privilégio muito grande, porém, para desfrutar desses privilégios, as pessoas teriam que se submeter ao regime romano. E submetendo ao regime romano, muitas das vezes ia de encontro àquilo que a palavra do Senhor tem determinado para nós. E desfrutar desses privilégios ia de encontro àquilo que o Senhor tem determinado para nós. Porque na cidade de Filipos havia uma igreja, havia um povo que servia a Deus. Então, quando eles receberam a cidadania romana, o povo ficou eufórico. O povo agora começou a se alegrar. O povo começou a dizer que realmente eles foram beneficiados e por um outro lado foram. Porém, havia as dificuldades, havia os problemas, porque Roma tinha estabelecido as suas normas e as pessoas eram obrigadas a reverenciar o imperador. As pessoas eram obrigadas a queimar incenso nas praças. As pessoas eram obrigadas a dizer que realmente só havia um Senhor e se tratava do império. E quando Paulo sabe disso, da colonização, ele se preocupa. E ele disse: olha, a vossa pátria não é aqui. A vossa pátria está nos céus, de onde esperamos o nosso Senhor. O que Paulo realmente queria dizer com isso? Paulo estava dizendo, irmãos, que todo o privilégio romano era muito bom. É como se as pessoas que moram, como eu, vim de uma cidade pequena, chegar em um país do primeiro mundo e receber a cidadania e começar a desfrutar dos privilégios que lá está. E Paulo sabia que para desfrutar desses privilégios teria que ir de encontro à palavra do Senhor. E ele disse: a nossa pátria não é aqui. Ou seja, os privilégios são bons, mas tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai se findar. Tudo isso aqui vai chegar ao fim. Ou seja, vamos ser firmes nos nossos propósitos, porque a nossa pátria não é aqui. E muitas das vezes, nos nossos dias, nós temos esquecido que nós não somos desse mundo. Muitas das vezes, nos nossos dias, nós temos esquecidos que aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Muitas das vezes nós temos esquecido que esse mundo não é para nós.
nós temos esquecido que aqui é só um período de tempo, mas que o Senhor realmente já tem o seu lugar preparado para aqueles que forem fiel até o fim. E Jesus disse: vós não sabeis que não sois desse mundo. Vós estáis no mundo, mas não sois desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. E às vezes, por conta do privilégio, nós esquecemos da nossa verdadeira pátria. Toda a cidade colonizada era regida pela Constituição. E a Constituição da nossa pátria, irmãos, é diferente. A Constituição que nos rege é diferente. Me lembro quando o Senhor diz que nós somos a luz do mundo. Ele está dizendo que neste mundo nós estamos para influenciar e não para sermos influenciados. Me recordo do capítulo 34 do livro de Gênesis. A Bíblia vai nos contar uma história em que Jacó regressa para as suas terras e Diná, sua filha, sai a passear com as moças da terra. E meio a este passeio, Diná se encontra com o filho de Amon chamado Siquém. Siquém deitou-se com Diná e humilhou ela e desprezou ela. E quando Jacó sabe daquele acontecimento, ele se entristece, ele fica triste. E Siquém vai até seu pai e pede que tome aquela moça chamada Diná por sua mulher. E Amon vai até Jacó e tem uma conversa entre eles. Os filhos de Jacó, ouvindo a conversa, ficou triste. E Amon disse: vamos fazer uma aliança, vamos fazer um acordo. As terras estão aí, o povo está aí. Fazemos o seguinte: tome para vós mulheres das nossas terras, e nós tomaremos para nós mulheres do seu povo. E os filhos de Jacó disseram: não é permitido, porque casar a nossa irmã, as nossas mulheres, com homens que não são circuncidados é uma vergonha para nós. E eles disseram: então que façamos a circuncisão. Aceitar a circuncisão era o mesmo que dizer: a partir de hoje os nossos deuses não servem mais para nós, mas nós iremos reverenciar o vosso Deus. Ou seja, em vez de serem influenciados, eles influenciaram um povo pagão. Porque a nossa pátria não é neste mundo. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Estamos vivendo um período de tempo. E como a Bíblia diz, Pedro, ele disse que como peregrinos e forasteiros venhamos deixar as concupiscências carnais. Como os peregrinos e forasteiros, vamos deixar as concupiscências. Nós não somos desse mundo, e nossa vida está tão presa a pequenas coisas dessa terra. Quem não se lembra da mulher de Ló? Quem não se lembra quando a promessa de Deus e o mandado do Senhor era olhar para frente e não para trás? Mas ela ficou com pinos, logo se lembrava dos velões, logo se lembrava de tudo que ficou para trás, e toda aquela geração pereceu no deserto, porque continuaram povo livres, porém com a mente de escravos. Nós somos libertos por Jesus Cristo, nós não podemos mais
está com a nossa mente presa nesta pátria, neste mundo que é passageiro e que tudo vai perecer. Aleluia. Nossa pátria não é neste mundo. Nossa pátria não é aqui. E a gente se abate muito, porque muitas das vezes não conseguimos aquilo que nós tanto almejamos. Às vezes, a luta, a correria, a dificuldade é tão grande, por coisas que vão perecer, e nós esquecemos que o nosso alvo é Cristo. Aleluia. Então, a nossa pátria, ela não é aqui, mas Jesus disse em João que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Verdade. Aleluia. Se nós não somos desse mundo, irmãos, as coisas do mundo não podem nos afetar. Não podemos nos prender às coisas que o mundo oferece. Não podemos nos abater na época do carnaval, nos entristecer, porque tudo isso já ficou para trás. Nós pertencemos a outro país, a outro mundo. Nós precisamos viver com a mente de Cristo. Nós precisamos viver renovados pelo novo entendimento. Por que é que muitos voltam atrás? Por que é que muitos voltam atrás e não conseguem? Porque a nossa mente ainda está nas coisas que não nos pertencem mais. A nossa mente está nas coisas que não vão mais nos levar a lugar nenhum. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria, ela foi descrita por João com precisão. Lembro-me do livro do Apocalipse, capítulo de número 21, quando João consegue e começa a descrever com uma verdadeira precisão a nossa morada. E João diz que ele vê a nova Jerusalém, e ele começa a descrever e dizer que as ruas são de ouro, os muros são de cristal, as águas são cristalinas, não existe morte. Lá não existe sofrimento e lá não existe dor. Lá não existe velório. Lá não existe lágrimas, mas só a presença do Senhor, e nós glorificando a Deus eternamente de mar a mar, e a presença do Senhor é que nos garante essa vitória. A nossa pátria não é aqui. Precisamos nos desprender deste mundo. Deus, Pai. Aleluia. Precisamos nos desprender deste mundo. E quando João termina de fazer um relato da verdadeira pátria celestial, ele começa a classificar: mas ficarão de fora desta pátria 8 classes de pessoas. João disse: nesta cidade ficarão de fora, primeiro, os tímidos. Quem são os tímidos? São as pessoas que têm dificuldade de se relacionar com os outros? Não. Os tímidos que a Bíblia está falando são aqueles que começaram e não chegaram até o fim. Os tímidos são aqueles que apostataram da fé. Os tímidos são aqueles que, quando as dificuldades vieram, eles bateram em retirada e recuaram. Aí João disse: ficarão de fora dessa pátria, ficarão de fora desta cidade os tímidos, os incrédulos,
os abomináveis, os homicidas, e eles começam a só irão vencer, irão entrar aqueles que forem até o fim. Mas a nossa pátria está nos céus. E Paulo aconselha a igreja: não se dobre a esses privilégios, não aceite esses privilégios, porque naquela época, ir de encontro ao império era ser considerado traidor do Estado. Para as pessoas continuarem, tinha que realmente ter muita convicção do que queria. Porque quando alguém não reverenciava o imperador, era considerado traidor. Aí 3 coisas aconteciam. Vinha primeiro a perseguição política, a perseguição econômica e a perseguição social. Perseguição social, as famílias consideradas traidoras tiravam, expulsavam um membro da família fora de casa. E Paulo disse: melhor perder tudo aqui para ganhar no porvir, porque tudo isso aqui vai passar. Aleluia. E nós às vezes estamos nos conformando com tão pouco, estamos tirando a nossa visão desta pátria por tão pouco. Nós estamos desanimando fácil demais. Nós estamos com dificuldade muito grande de continuarmos lutando pela nossa sobrevivência espiritual. Nós estamos nos conformando por qualquer coisa. Tem tirado a nossa atenção daquilo que o Senhor nos prometeu. Tem tirado a nosso foco de continuarmos nessa marcha. Mas a promessa de Deus é para aqueles que vencerem. Aí Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu. Eu negarei também diante do meu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do Pai que está nos céus. Para alcançar essa pátria, precisamos defender aquilo que nós seguimos, que nós acreditamos. A nossa pátria, irmãos, não é aqui. Os nossos dias aqui são passageiros demais. Muitas das vezes, esta semana foi uma pessoa lá em casa e dizia: eu não tenho mais vontade de continuar, eu não tenho mais forças para continuar. Sim, mas e vai fazer o quê? Não sei, vou voltar para trás e deixar as coisas acontecer. Ou seja, continuou, mas não está tendo condição e coragem para continuar. Eu sempre digo que todo começo é fácil. Não existe nada difícil no começo. O difícil é a gente continuar e terminar. Aí Jesus disse que importa que cada um negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O céu, ele é tomado à força. O céu, ele é tomado com lutas. O céu, ele é tomado muitas das vezes. O céu, muitas das vezes, ele é tomado com sofrimento. O céu, muitas das vezes, ele é tomado com dor. Eu me recordo que há 8 anos atrás, não gosto muito de falar sobre isso, quando eu terminei de sepultar a minha filha, alguém chegou para mim: e agora? Tu vai continuar? Tu vai ainda servir a Deus? Como está a tua fé nesta hora? Eu disse: é muito difícil, mas eu sei que a minha pátria não é aqui,
a morada dela não é eternamente aqui, mas ela está seguro nos braços do Senhor, e eu preciso continuar para também chegar lá. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos parar, não podemos desistir para trás, porque a família não quer que sirvamos a Deus, porque o casamento está ameaçado, porque está servindo a Deus. Mas a nossa morada, irmãos, não é aqui. É verdade. Então, concluo dizendo que João, quando ele vai encerrando a lista daqueles que irão ficar de fora, ele disse: e ficarão de fora os fornicários, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Observe que João, ele classifica com toda a precisão que essas classes de pessoas não têm e não terá condição de desfrutar da pátria celestial. Mas para aqueles que enxergarem, que olharem para Cristo, para aqueles que entenderem que nós estamos há pouco tempo, para aqueles que entenderem que Jesus é o único caminho, para aqueles que entenderem que Jesus é a verdade, para aqueles que entenderem que Jesus é a vida, a noite oportuna é essa, para entrar no caminho que vai de rumo a Canaã. Nesta noite, o caminho é esse, para entrarmos de rumo à cidade santa, para que tenhamos paz, sossego, gozo e vida eterna na presença do Senhor. Então, nesta noite eu agradeço esta oportunidade, que Deus assim, irmãos, continue abençoando a todos. Mais uma vez eu agradeço ao pastor por esta oportunidade e sou grato a Deus por tudo. Mas que não venhamos ficar eufóricos, porque terça-feira começa um novo ano, mas sim porque começa um novo ano na presença de Deus. Isso significa, cada ano que termina, significa que mais perto nós estamos da presença do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos. Graças a Deus. Que Deus